Poderia aqui falar do nosso exército que está sucateado. Poderia falar ainda da atuação do PT na construção do Foro de São Paulo, que ninguém gosta de tocar no assunto, da interferência de países da América do Sul na nossa governabilidade. Poderia aqui ainda, senhor presidente, falar dos tentáculos do PT, junto com as suas marionetes, e me perdoe talvez a expressão um pouco pesada, mas eu sei o que é sofrer na mão dessas marionetes, como a UNE, como o MST, como os movimentos LGBT, abastecidos por esse governo. Soldados que andam pelas ruas atrás de todas as pessoas que são contrárias ao pensamento deles, humilhando, rechaçando, como aconteceu aqui semana passada, quando eu e alguns deputados saímos daqui. Meninos da UNE gritando aqui como se fôssemos loucos, como se fôssemos bandidos. Então, senhor presidente, existem inúmeros crimes, se não ação direta, mas a cumplicidade desse governo. Poderia ainda aqui falar, como já falei, sobre a prática do crime fiscal, o orçamento que foi maquiado, os empréstimos escusos, a movimentação financeira aos países totalitários, repito, países totalitários. E detalhe, sem anuência desse nosso parlamento. Poderia falar da vergonha, se eu fosse o presidente da República, eu teria vergonha de emprestar dinheiro a um país para a construção, por exemplo, do Porto de Mariel, em Cuba, a um país que eles dizem que é democrático. Mas se é democrático, por que os líderes dele nunca foram eleitos por voto popular? Onde está a democracia? Ditaduras, totalitarismo, senhor presidente. Poderia aqui ainda citar um grande filósofo brasileiro que está quase que exilado lá no Brasil, chamado Olavo de Carvalho, a quem eu mando um grande abraço, e que tem aberto a mente de um sem número de pessoas no Brasil que começam a enxergar aquilo que há muito tempo nós viemos falando aqui, que existe uma ditadura branca dentro do nosso país, onde as ideologias de gêneros e coisas mais, atacam a sociedade brasileira. Senhor presidente, eu poderia ainda aqui lembrar que o PT hoje é vítima daquilo que eles não quiseram votar no passado, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição de 88, que eles levantam aqui, defendem, também não votaram a favor dela, como hoje nós temos. Poderia dizer aqui, senhor presidente, que o PT ataca todo mundo, dizendo que a oposição, ela não aceitou o voto das urnas. E os partidos que não eram oposição e agora, que eram situação do governo e agora se tornaram oposição, eles também não aceitaram os votos nas urnas? Será que isso é subestimar a inteligência de todos nós que estamos aqui? Eu me lembro das palavras do jurista que veio aqui defender a presidenta Dilma Rousseff, nosso ex-companheiro aqui de parlamento, José Eduardo, e ele falou duas coisas que eu marquei aqui no papel, não sei se alguns deputados vão se lembrar. O defensor da presidente Dilma, ele disse assim, ele afirmou que o presidente da Câmara já tinha um plano para vencer o impeachment, ou seja, agindo como um vidente, ele diminui o parlamento e subestima a nossa inteligência. Como é que Eduardo Cunha pode ter um plano para vencer o impeachment no plenário? Não só isso, ele também ameaçou esta casa aqui, dizendo assim, olha, ainda que vocês votem aqui, votem lá, o Supremo vai decidir, ou seja, já ameaçou de judicializar. Então, é assim que trabalha o Partido dos Trabalhadores, ameaçando, coagindo, rotulando, destruindo, senhor presidente, a reputação das pessoas, como já aconteceu comigo algumas vezes.